Bom dia, meus amigos queridos. Que alegria encontrá-los todos aqui no nosso querido Consolador, essa casa de amor, essa casa que tem tentado manter sempre a prática de bom acolhimento a todos aqueles que vêm até nós, por qualquer que seja o motivo, procurando o consolo espiritual, material. Que todos nós, na verdade, encontremos tudo o que a gente veio buscar. Você não vai achar todas as respostas hoje. Você não vai achar todas as respostas nessa única existência. Mas se você continuar persistindo, esforçando, se dedicando, estudando, se analisando, se reformando, melhorando você e melhorando o mundo em que você está, em algum momento, ao longo da nossa jornada espiritual, a gente vai encontrar. Pressa para quê, né? Se o Espírito é eterno. Vamos fazer a leitura daqui do livro Agenda Cristã, livro de Chico, ditado por André Luiz, capítulo 38. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. É isso. Vamos tentar não estragar o nosso hoje. A palestra de hoje é com o nosso irmão Pedro. O tema já está ali no PowerPoint. Eu convido vocês a acalmarem seus corações, tranquilizarem sua mente, fecharem seus olhos, se assim se sentirem mais confortáveis. E hoje nós vamos fazer simplesmente a prece e a oração que Jesus ensinou e divulgou para todos nós. Vocês, por favor, me acompanhem. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixei, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Por favor, amigo Pedro. Bom dia. Hoje a gente vai fazer aqui uma reflexão sobre esse teminha. Não vades ter com os gentios. Ele está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, ele trata de um tema que é não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E aí a gente trouxe aqui um desenho que é esse da candeia. Candeia é aquele objetozinho de cerâmica bem antigo que se colocava um tipo de óleo e um pavio para poder iluminar. E alqueire é um cesto que se usa para colocar coisas. E que se eu coloco em cima da candeia,
ele vai, baseado ali naquele gás que está saindo da queima, ele vai apagar a luz. Então esse capítulo ele é muito interessante porque ele fala do processo que nós temos que ter e o cuidado que devemos ter para não mais apagar essa luz que nós carregamos. O tema, o item desse capítulo que nós vamos falar, que é não vades ter com gentios, é uma pequena frase dita por Jesus que representava para os seus discípulos toda uma região, todo um comportamento que precisava ter numa região. E nós vamos entender bem isso hoje. Vamos pensar num contexto histórico. Como que era o processo daquela época? Nós tínhamos uma região única, chamada Palestina. Dentro dessa Palestina, nós tínhamos vários povos, várias tribos, assim como é hoje, várias pequenas divisões. E você tinha nessa divisão um povo. Todos esses povos eles eram de uma descendência hebreu. Mas dentro dessa descendência hebreu, nós dividimos ali em dois povos. O primeiro, os judeus, que eram aqueles que acreditavam num Deus único. Eles aprenderam a acreditar num Deus único. Todo esse processo passando, eles foram aprendendo isso. E eles já acreditavam num Deus único. Os outros não acreditavam nesse Deus único, tinham uma certa dificuldade. Os judeus, por acreditar nesse Deus único, eles criaram uma identidade para eles, que era a circuncisão. E os outros, que eram chamados de gentios, não acreditavam, eles eram povos não circuncisados. Então tinha esta pequena diferença ou separação. Coisa que até hoje existe. Quando nós olhamos para nós aqui, estamos dentro de um processo de uma cidade grande, cheia de oportunidades e cheia também de divisões. Nós somos espíritas, ali fora nós temos os nossos irmãos de outras religiões, aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, aqueles que acreditam em vários deuses, aqueles que acreditam num Deus só. Então veja que não mudou muito. Um outro ponto que a gente vai pensar nesse processo histórico é a missão de Jesus e dos seus discípulos. Jesus, quando ele chega neste emaranhado de tribos, ele chega com um objetivo. Quando ele escolhe os seus braços, ele também escolhe com um objetivo. Então Jesus chegou para trazer uma missão nova, trazer uma formatação nova, trazer uma crença nova, ou fazer uma reforma de uma crença mais antiga. Só que ele precisava de ajudantes. E aí ele escolhe pessoas simples, que falavam a língua do povo, para o ajudar. Não eram pessoas perfeitas. Muito pelo contrário. Eram pessoas da população, daquele meio, mas que estava ali, dedicado a falar, a ajudar os mais simples. E aí, você tinha uma tradição, um conceito de que esse povo tinha que estar separado. Porque se eu sou judeu, eu creio num Deus, e se você não é judeu, você não crê, então fica para lá e eu fico para cá. Jesus chega com uma missão diferente. Precisava unir essas tribos. Precisava trazer a boa nova para todos, não era só para um povo. Mas ele monta uma estratégia. Não vá ter com os gentios. Por que isso? Porque é muito mais fácil você falar para aqueles que estão já na crença. Eles vão entender mais rápido.
Enquanto que você vai falar para aqueles que não estão na crença, vai ter uma dificuldade. Jesus precisava ali adiantar o processo dessa boa nova. Eu preciso, para adiantar o processo de uma boa nova, falar com aqueles que acreditam naquilo. É muito mais rápido. Depois eu faço o segundo passo, que é começar a falar para aqueles que não acreditam, que precisam de uma mudança. Por isso que tem esta orientação de Jesus neste tópico. E aí, vamos pensar nesta missão de Jesus. Esse povo judeu esperava um cara poderoso, um rei, assim como aqueles reis antigos, para fazer uma grande mudança. Então essa era a expectativa. Só que Jesus chegou, rei, mas ele não tinha soldados. Ele não tinha espadas, ele não tinha armas. Que rei é esse? É um rei que tem a mente. É um rei que provoca um raciocínio diferente em relação a tudo que as pessoas viviam naquela época. Ele traz um conceito que nós podemos comparar a médico. Eu vou atender a todos que precisam de cura. A todos que estão doentes, porque quando eu estou numa situação de dificuldade, eu estou doente. Enquanto eu não vou nessa caminhada de progresso, eu estou doente. Enquanto o orgulho, a vaidade, o egoísmo e outros vícios batem em mim, eu estou doente. E é desta doença que Jesus fala. É desta forma de pensar e agir que Jesus fala. Então, podemos comparar ao médico. E com um detalhe, eu não vou atender quem está distante. Eu atendo primeiro o doente que está mais próximo de mim. E aí eu vou curando, e eu vou ampliando o meu raio de ação. Porque muitos daqueles que eu curo passam a fazer parte do meu legado. E aí se propaga a cura para todos. E dentro desse conceito, Jesus tinha uma prioridade. Levar esta mensagem, esta ideia nova, essa transformação aos filhos de Israel. E para a gente saber o que é isso, nós precisamos entender o conceito histórico dos filhos de Israel. Eles eram descendentes de Jacó, que teve 13 filhos, mas na época eram 12 homens e uma mulher, e a mulher não tinha muita vez. Então o que ele fez? Todo aquele território foi dividido em 12 espaços, um para cada filho homem, que é nada mais do que a Palestina. Então pensa que Jesus chegou aí no meio dessa Palestina antiga, e ele tinha que unificar todos esses povos, essas tribos, em uma única ideia. Lembrando que aqui tinha uma divisão, que eram os judeus e os gentios. Os que acreditavam num Deus único e os que não acreditavam nesse Deus. Então a missão de Jesus, em unificar tudo isso, é transcender de um povo para um universo. Esse é o trabalho do Mestre. E é esse o legado que ele deixa para nós. Como que se deu esse processo todo? Ele começa pequenininho, falando para os próximos, vai se ampliando, e aí ele começa a incomodar aqueles que
tem ideias diferentes que estão ali só no poder e vai expandindo. Enquanto isso, ele vai preparando aqueles caras escolhidos, que por coincidência são 12, para que seguisse depois, indo adiante, espalhar a boa nova para todas aquelas tribos. Dentro disso aí, a gente vai encontrar lá, mais para frente, um cara chamado Paulo, que inclusive é considerado o apóstolo dos gentios, porque ele foi o cara que foi mais distante. Ele foi o cara que extrapolou para falar para aqueles que não acreditavam nesse Deus único. E por que foi o Paulo? Porque o Paulo foi o cara que teve o maior tempo para se converter, para se transformar. Então ele sabia bem o que é isso. E não é por acaso que ele vai além. E esta expansão, ela vem trazer para todos nós a vontade de Deus. Que é sair daquela lei de Moisés, dente por dente, olho por olho, trazer para uma lei onde o amor é que reina. Onde o Deus é único, ele é pai, ele cobra da gente, mas ele não castiga. Onde as nossas ações reverberam ao nosso redor. Quando eu faço bem, esse bem vibra. E quando fala forte em mim alguns dos meus vícios, também vibra. E é essa consciência que Jesus traz para a gente. Olha só, você tem aí dentro de você algumas coisas. Saiba o que é isso, para poder saber as ações que se tomam e o resultado dessas ações. Esta é a mensagem. É esta a vontade do Pai que Jesus quer que aconteça, que Ele traz para a gente, para que nós possamos dar continuidade. Dentro desse processo, eu tendo esse amor de Deus, que Jesus propaga, algo universal, eu estou transcendendo o pequenino. Eu estou olhando para fora, eu estou levando essa informação para fora, eu estou estendendo a todos, sem distinção de raça, de credo, de formalidades, de políticas, porque esse era o objetivo. Quando a gente fala que ama, a gente não ama o careca, a gente ama. A gente não ama o do cabelo grande, a gente simplesmente ama. A gente não ama o pequenino ou o grandão, a gente simplesmente ama. Amor não tem tamanho, não tem cor, não tem raça. Tem primeira coisa que é respeito. E o resto é universal. Então, é disso que ele fala para a gente. E dentro desse processo, qual é o grande chamado? Parar com as confusões. Pensa que eu tinha ali 12 tribos que formavam um território, que é originária de um único cara, que é um tal de Jacó. Nós espíritas já sabemos que quando nascemos, no nosso lar, nem sempre estão os amigos. Não é verdade? Era diferente lá? 12 filhos de Jacó. Alguns deles ali eram adversários duros, que estavam aprendendo a se esfregar um no outro para amar. Quando se divide esse território, que começa? Alguns atritos. Ou se prolonga alguns atritos. Não é diferente da gente. Nós nascemos num lar.
às vezes 4, 5, 6 irmãos. Quando o nosso pai parte, os filhos entram numa briga por causa de matéria. Não é verdade? Às vezes entra antes. Eu conheço casos. Eu tenho um amigo aqui de Jandira, que a mãe nem partiu ainda, e os irmãos estão querendo se matar. E aí, se eu pensasse que fosse uma fazenda de Jandira inteira, eu ia falar, ainda dá, né? Não, é um lote de 300 metros, gente. Um lote de 300 metros. Se fosse Jandira inteira, vamos dividir a cidade. Beleza, né? Mas é um lote de 300 metros. Dá pra gente conceber a relação dos espíritos que nasceram nesse lar? Conosco não é diferente. Deus foi tão bom comigo que eu só tive uma irmã. Ela mora em Minas, um pouco distante, e eu moro aqui, um pouco distante. Eu estudo o Espiritismo, então eu compreendo um pouco mais do que ela, que continua católica. Então a gente não tem briga pela distância, pela forma de ver e etc. Até porque, por vezes, eu preciso dela, ela precisa de mim. A gente se respeita, mas eu entendo muito mais a situação dela do que ela a minha. Mas a gente convive bem, de uma certa forma. Agora, e se eu tivesse mais 2 irmãos? Como seria? Será que a gente conseguiria administrar da mesma maneira? E se esses irmãos fossem de outras religiões, que não católica e espírita? Como seria? Percebem a dificuldade que Jesus encontrou naquele bololô de 12 herdeiros, de 12 tribos? E com uma única missão: unir esses povos. Começar por ali. Unir essas famílias. Fazer a grande transformação. E para nós, Jesus disse o seguinte, numa das suas falas: receberão o Consolador prometido. No tempo certo, porque neste momento não estão preparados para ouvir, para entender. E numa data certa, num momento específico, chega a nossa doutrina. Isso significa que nós estamos preparados para ouvir, para compreender, para transformar. E aí, como Jesus plantou a ideia, essa doutrina faz o quê? Que nós utilizemos o amor e o raciocínio. Olha o desenho. E um detalhe, em equilíbrio. Se, há 2000 anos atrás, Jesus tivesse colocado isso, será que aquelas 12 tribos iam entender? Iam aceitar? Não. Então ele começou fazendo o quê? Semeando de pertinho. O discípulo que eu mais gosto de Jesus é o Pedro, tá? Coincidência de nome só. Bom? Era o mais porreta. E aí, esse cara era o quê? Pescador. Olha a estratégia. Aí eu tinha um outro cara lá que era o quê? Pedreiro, mexia com construção, mexia com carpintaria, mexia com qualquer coisa de construção. Quando eu pego esse cara, que ele fala a língua dos peixes, para quem que ele vai semear? Para quem acredita e precisa e compra e troca peixe. Quando eu falo, ele pega esse cara que mexe com construção, ele vai falar para o mesmo público? Não. Ele vai falar para aquele que contrata, tem dinheiro para contratar alguém para fazer sua construção. Pedreiro
normalmente não conversa com pescador. O pedreiro conversa com quem está naquele meio e com quem contratou ele para construir. Veja que são públicos diferentes. O pescador fala com quem está pescando, com quem vai lá comprar o peixe para matar a sua fome, com quem comercializa produtos alimentícios. É totalmente diferente de pedra. Assim Jesus fez com os outros 10 apóstolos dele, 10 discípulos deles. Os caras responsáveis para propagar, cada um no seu pedacinho. E para nós, a ideia veio caminhando até chegar na doutrina espírita. Um outro ponto para a gente pensar é como que a doutrina espírita olha para aquela frase lá, não vades com gentios. É muito importante a gente pensar nisso. O que ele está pedindo? Primeiro, que tenha aí uma transformação. Eu comece a olhar para todos que estão ao meu redor, para levar o meu conhecimento àquele que está mais próximo para absorver. Aquele que já tem ali uma simpatia por aquilo que eu falo, por aquilo que eu acredito. É assim na nossa casa, é assim no nosso trabalho. Por vezes, no seu trabalho, se você falar que é espírita, o nego vai falar assim, sexta-feira vai ter macumba. Não é? Ele está preparado? Não. Vai ter aquele que fala assim, não, sexta-feira é dia de happy hour. Eu vou tomar minha cerveja, minha cachaça. Vou pro boteco, vou pro baile. Ele está preparado? Não. Mas tem aquele que fala assim, fala para mim, como que é isso aí? É isso que Jesus quer. Nós somos missionários. Nós somos discípulos de Jesus. E nós temos que falar exatamente isso. Eu tenho que pegar todo mundo que tem sede de aprender e entregar conhecimento. Entregar a ideia do Cristo. Permitir com que essas pessoas, esses companheiros, esses filhos de Deus, possam receber essa mensagem. E do meu jeito. Porque, como eu fui um escolhido de Jesus, eu não sou Jesus. Lembra que eu gosto do Pedro? Por quê? Porque Pedro dá porrada, né? Pedro é troncudão. Eu também sou troncudão. Vamos ali, ó. Então eu falo de um jeito meio brucutu, com aqueles que entendem o meio brucutu. Mas nós temos outras pessoas aqui que também são discípulos de Jesus e que têm um jeito mais doce, um jeito mais meloso, um jeito mais calmo. Então, nós vamos encontrar no nosso caminho sempre um perfil que vai receber essa mensagem. Outro ponto para a gente entender, dentro dessa interpretação espírita, é o seguinte: a importância que nós temos para respeitar o tempo e o espaço de cada pessoa. E a necessidade de adaptar a mensagem ao público. Porque assim, se eu paro para olhar para quem está ao meu redor, eu sou espírita, e eu compreendo que as pessoas que estão caminhando estão em estágios diferentes, tiveram origens diferentes, eu elimino um monte de barreira. Para começar, é só pensar aqui, ó. Dessa turma toda que está aqui, questione. Quantos nasceram dentro do Espiritismo? Se tiver 1%, 2%, é um bom número. Porque a maioria nasceu em outras religiões, caminharam até chegar aqui. E na maioria das vezes chegaram aqui no momento de dor. Porque muitos poucos entram no Espiritismo por amor.
Entra na dor. Depois aprende a amar. É disso que nós estamos falando. E quando a gente olha para esse caminho todo, pelos vários trilhos que cada um persegue, nós também vamos adequar a nossa fala. Quando eu falo com alguém que veio da Umbanda, eu falo de um jeito. Do catolicismo eu falo de outro. Do evangélico eu falo de outro. Daquele que se diz ateu, mas quando o bicho aperta ele reza, eu falo de outro. É isso que está para nós nessa doutrina, que foi o que o Jesus deixou atrás. A principal ideia: conquistar os povos pelo amor. Conquistar todo mundo pelo amor. Por isso que ele tem várias parábolas, e nós precisamos compreender que ele não falou todas as parábolas no mesmo lugar. Cada parábola ele fala para um povo diferente. E quando a gente lê ali as parábolas, a gente fica com a falsa ideia de que Jesus falou tudo para a mesma pessoa. Não. Quando ele ia para uma dessas tribos, um desses povoados, dessas famílias, desses clãs, ele falava uma parábola que era comum para aquele povo. É assim. Ele usava as expressões populares daquela região. Por isso nós temos várias parábolas. Todas as parábolas trazem uma mensagem, e por trás dessa mensagem tem o quê? Amor. Que é a ideia dele. O maior mandamento, a gente já repetiu várias vezes, que é o amor. O sentimento universal que os povos precisam carregar, e os povos que eu digo somos nós. Eu não posso mais, em 2025, aceitar que eu tenho raiva do outro. Não posso. Se eu ainda sinto raiva do outro, significa que eu não entendi nada que Jesus passou. Independente de onde seja, na minha casa, no meu trabalho, o que eu preciso compreender é que somos todos diferentes, estão ali se esfregando para aprender, para crescer, para progredir. E a raiva já não cabe mais, o ódio já não cabe mais. Esses absurdos nós estamos vendo aí, de guerras para cá, guerras para lá, de tiroteio, guerras psicológicas, guerras agora na internet. Isto não cabe mais. Mostra que a gente não entendeu nada do que Jesus trouxe. E a doutrina está facultando para a gente essa oportunidade. Ele mostra para a gente que o amor é a chave da transformação. Quando eu olho para o outro e vejo nele um ser, independente de raça, de credo, de tamanho, de cor, eu vejo um ser com as mesmas características que eu jamais conseguirei destruí-lo. Porque eu vou sentir a dor que ele sente. Porque essa dor é a mesma que eu sinto. Percebe que a mensagem de Cristo ela é muito clara, é muito direta, mas nós preferimos esconder-nos atrás de alguns rótulos e não encarar a realidade de uma coisa tão simples. Não disse fácil, disse simples. Tem diferença. A doutrina espírita me mostra o seguinte: a diversidade cultural religiosa está relacionada a uma coisa aqui, ó. Já viram lá no Livro dos Espíritos? Essa escala de progresso dos espíritos? Se eu ainda estou num estágio atrasado, se eu ainda flutuo muito entre aquelas classes, porque todos aqui são da terceira ordem, tá? Ninguém vai achar que está na segunda, porque não está.
Estamos todos no mesmo barco, terceira ordem. Dentro da terceira ordem, eu tenho lá as 5 classes. Às vezes a gente flutua muito entre elas. Nós estamos num estágio. Às vezes a gente se fixa mais em uma do que em outra. Nós estamos num outro estágio. É aquela escadinha ali. E quando a gente alcançar um padrão mental tão forte para manter as execuções do bem, nós passaremos por uma ordem diferente, que é a segunda. E aí teremos atuações diferentes. Mas nós estamos na terceira, e essa terceira nos permite, às vezes, olhar e falar assim, eu não gosto de você. Baseado em quê? Quantas vezes a gente não viu alguém pela primeira vez e fala assim, meu santo não bateu com o dele. Aonde? Por acaso estavam os 2 santos andando e bate um no outro? Ou desvia? Ou tem alguma coisa escrita que os santos têm que bater? Eu, corintiano, olho para o palmeirense e falo, eu preciso destruir esse verde. Com que objetivo? Percebem? A gente vai se escondendo atrás de alguns rótulos para não praticar a mensagem do Cristo. Quando a gente vê um corintiano, um santista, um são paulino e um palmeirense junto, ele fala, tem algo errado aí. Porque o normal, para nós, é o comum. E o comum é marcar guerra pela internet e dar paulada na cabeça do outro. Isso é o comum. Porque nós estamos na terceira ordem. A gente não respeita costumes. Eu gostar de frango ensopado não quer dizer que eu sou melhor do que o meu amigo que gosta de uma picanha. Gente, costume. Eu fui criado na roça, comer frango ensopado era o prato do dia. Todo mundo criava galinha. Nem todo mundo tinha vaca. Se eu tivesse vaca, eu comeria picanha. Pelo menos uma vez a cada 5 anos, né? Porque demora a vaca a crescer. O frango é mais rápido. Não é verdade? Então veja que os costumes têm muito com a minha relação de onde eu vim e para onde eu vou. Eu preciso respeitar, eu preciso acabar com essa intolerância religiosa. E a doutrina espírita é a única que pode fazer isso. Porque, como já falamos, aqui no meio, nós temos pessoas que eram de várias religiões. Então eu não posso olhar para o meu irmão que está lá numa outra religião e dizer que ele é o fim do mundo. Não. Porque quando eu faço isso, estou dizendo assim, eu sou o the best. Eu sou o melhor. Eu sou o salvamento deste planeta. Eu sou a salvação de todos. Não sou. A gente não sabe amanhã como será o próximo mundo. A gente não sabe se lá vai existir espiritismo. A gente sabe que lá terá algo que vai ser universal. E a nossa única certeza de universalidade é amor. E aí entra uma coisa que é extremamente importante. Desde a nossa primeira célula, que é o lar, até o nosso todo, que são as sociedades deste planeta. A comunicação tem que ser alinhada, tem que ser uma comunicação de compreensão mútua. Quando eu deixo de lado o meu orgulho, a minha vaidade, o meu ego, eu consigo falar no nível do outro. E por vezes, nem na nossa casa, que às vezes somos só 3 ou 2, a gente consegue ter essa comunicação boa. Ele nos traz aqui um exercício que é a única condição para que nós tenhamos um caminho único para essa união, que é ser caridoso. Porque quem ama é caridoso. Quem ama compreende a necessidade do outro. Quem ama consegue parar e pensar o quanto que o outro está sofrendo.
o quanto que o outro está necessitado. E esse necessitado não quer dizer que é dinheiro, não. Porque às vezes a gente não faz isso porque a gente fala, não tenho dinheiro, não dá para, né? O escorpião está no bolso, não dá para você botar a mão. Não. Às vezes é ouvido. Só ouvir. Quantas vezes nós precisamos só ouvir? Ou ser ouvido? Muitas. Um outro ponto para a gente pensar é que essa caridade, ela é a única que constrói a paz. A gente percebe a transformação quando nós temos as grandes catástrofes. Todo mundo ajuda, né? Mas olha que interessante, uma grande catástrofe não acontece perto de mim, acontece longe. Não é isso? E qual a mensagem do Cristo? Médico. Então você cuida primeiro dos mais próximos. E aí você vai expandindo, expandindo. É muito fácil eu ajudar quem está no Rio Grande do Sul. Eu mando o dinheiro e tchau. Mas ajuda o meu vizinho que está do lado, que eu tenho que olhar na cara dele todo dia. E que nem sempre é o dinheiro que ele precisa. Ele precisa de outra coisa. Esse é o nosso desafio. E quando a gente fizer isso, a gente está num processo de união. E um outro ponto que a doutrina nos traz e que Jesus já falou há muito tempo é que esta caridade faz com que nós possamos progredir. Porque quem trabalha na área social consegue falar muito melhor desse tema do que eu. Porque quando você faz, você sente aquela emoção, aquela vontade e você continua fazendo. Ou não é assim? Pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha na área social. Se embrenha em caminhos para buscar recursos para aqueles que estão precisando. E com isso, o que acontece? O espírito progride. Porque você passa a respeitar, a amar, a se dedicar no outro. E esse outro faz o quê? Caraca, eu tenho aqui alguém que olha para mim com dignidade. E aí começa também a se transformar. Foi assim que Jesus fez o plantio. E aí a gente precisa buscar a colheita. O Espiritismo e a universalidade do amor é aquela situação. Eu preciso, já falei aqui, eu preciso falar, compreender e ajustar os costumes. Ajustar aos povos, às pessoas. Eu preciso levar a mensagem de Jesus, essa mensagem de carinho, de respeito, em primeiro lugar, de amor, a todos por onde eu passar. Não é dentro do Consolador, aqui é fácil. Mas a hora que eu encontrar alguém ali que não é espírita, que está precisando, eu jogo a religião fora, abraço e carrego. Porque o amor vai muito mais além do que o rótulo da religião. Nós vamos encontrar pessoas que não estão dentro de nenhuma igreja e que faz muito, muito, muito mais do que pessoas que estão dentro dos rótulos da igreja. A gente vê isso todo dia. Inclusive, pessoas que estão dentro dos rótulos da igreja e cometem deslizes tão absurdos que você fala... Como que isso acontece em tal lugar, em tal situação? Percebe? Então não é o rótulo espiritismo, não é o rótulo catolicismo ou qualquer outro. É o amor que comanda. Essa é a proposta. É disso que a nossa unidade precisa. E o Espiritismo, como Consolador prometido, me traz uma coisa. Lembra que Jesus veio aqui semear ideia? O Espiritismo veio o quê? Regar essas ideias. Para quem não está vendo direito, aqui é o Evangelho, tá? Puramente o Evangelho. Uma simbologia bem legal. Regando a mente das pessoas. Regando a mente das pessoas. Porque é assim que nós precisamos construir essa sociedade, este caminho.
É com esta ideia. Eu tenho que alimentar todos os dias a mente daqueles que convivem comigo com a mensagem do Cristo. O Espiritismo é uma ferramenta para isso. Porque dentro do Espiritismo a gente consegue acolher todos de uma maneira muito uniforme. Eu tenho que pensar que esse Evangelho, ele me traz uma ideia de fraternidade. E essa fraternidade, esse conviver com irmãos, que é esta fraternidade, ela começa lá no meu lar, fazendo esse acolhimento moral, fazendo o desenvolvimento espiritual. E dali a gente vai expandindo. E é uma coisa que eu comentei até numa aula que eu dou na quinta-feira. Eu estava dando nessa quinta-feira uma aula de lei de sociedade. E aí eu falei para os meus alunos o seguinte: a gente não percebe muito o que é sociedade. A nossa primeira sociedade está ali, ó, nosso lar. E ele é tão forte, ele é tão importante no nosso desenvolvimento, que mesmo eu estando com os meus 50 anos, e meu pai com certeza vai estar lá com 80, 90, quando meu pai e minha mãe desencarnam, eu olho para uma coisa simples, que às vezes é só ir botar a cabeça no colo, e não existe mais. Me traz um vazio. Porque os meus problemas sou eu que resolvo. Mas o apoio que eu preciso estava às vezes no olhar da minha mãe e do meu pai. Porque eles não vão conseguir responder ou me dar solução para os meus problemas. Porque a experiência deles é outra, com certeza. Mas olha só de eu saber que ele existia, que estava ali, que eu podia chegar lá, botar a cabeça no colo da minha mãe, dar um abraço no meu pai, olhar olho no olho, eu já encontrava a solução e a força para aquilo que eu tenho que levar. Pensa nessa sociedade, numa amplitude maior, que é o que Jesus pede para a gente. Quando qualquer um de nós olhar para o outro, ele tem que ter a certeza de que pode contar. Mesmo que não vai resolver, porque não vai. Meu problema é meu problema, o problema do meu amigo é meu amigo. É dele. Cara, eu não vivo o que ele vive. Eu jamais vou sentir na minha pele o que ele sente na pele dele. Ele tem um bloco de experiência, de construção, um objetivo. Nós somos espíritos de várias encarnações, mas não quer dizer que nós temos a mesma idade espiritual. Então, não quer dizer que nós vivemos as mesmas quantidades de encarnações para ter as mesmas experiências. Nós não vivemos nos mesmos lugares, nós não passamos nos mesmos pontos que o outro passou. Então, eu não vou conseguir resolver tudo para ele. Ele pode usar a minha experiência como base para que ele encontre soluções. Mas só o fato de eu olhar e poder contar me faz ter força. É essa a mensagem de Jesus. Eu preciso encontrar essa fortaleza por qualquer lugar que eu passe. Do mesmo jeito que eu tenho que dar essa certeza para todo mundo que eu encontre nesse caminho. Se você encontrar alguém chorando, pelo menos pergunte por que está chorando. Porque o mestre diz o seguinte: socorre primeiro quem está próximo de você. Depois vai socorrer quem está distante. Ajude primeiro aquele que precisa e quer a sua ajuda. Veio até você. Está no seu caminho. Depois você vai ao outro que ainda não pensou, não está precisando. Ele vai ter o tempo dele, o tempo de necessidade dele, que é diferente. E acima de tudo, respeito e compreensão. Porque se eu não olhar para o meu irmão e compreender que ele é diferente de mim, mesmo meu amigo lá do fundo, o Reinaldão, sendo careca, nós somos diferentes. Nós somos muito diferentes. E eu preciso compreender isso. E quando eu compreendo isso, eu sei que o que ele vive é dele, mas que eu posso colaborar se ele precisar de mim. Do meu jeito, com aquilo que eu tenho.
Mas eu posso fazer. Essa é a mensagem do Cristo para nós. E aí, a missão do espírita. Todos nós, tá? Não tem como fugir. A gente tem que ser o quê? O bom samaritano. Lembra lá da parábola do bom samaritano? O cara de Samaria, e Samaria era uma região tida como escória da sociedade. Mas ele não estava dentro dos rótulos, porém, ele fez muito mais do que, inclusive, o sacerdote. Então, nós precisamos ser o quê? Bom samaritano. Todo dia. Todo dia. Nós precisamos praticar os exemplos de inclusão social que Jesus trouxe para a gente. E esse ponto é um ponto extremamente importante na transformação do nosso meio. Porque se eu chego bem vestido, eu sou bem querido. Se eu chego mal vestido, eu sou renegado. Nós fazemos isso. Quando olho para aquele que está fedendo, eu não vou pensar que ele não tem água em casa para tomar banho. Eu vou dizer que ele é porco. É natural da gente, porque nós somos egoístas ainda. Porque nós somos orgulhosos e nós sentimos nojo do outro. Então a mensagem do Cristo é: inclua. Abarque todo mundo. Coloque junto com você. E aí tem uma coisa importante. Para nós essa. Preciso lembrar que o papel da reencarnação é vai e volta. Se eu não aprender agora, eu vou ter que aprender depois. E um detalhe, a doutrina ainda vai além. Diz o seguinte: ou aprende pelo amor ou você escolhe. É melhor a gente começar a aprender pelo amor. O Espiritismo como uma ferramenta de transformação, de união e respeito. Primeiro, já falei aqui tem vários credos, vieram de vários credos. E mesmo que entrar por aquela porta alguém que não seja espírita, não será maltratado, não será expulso, porque o propósito daqui é transformação. Então eu tenho que transformar de verdade. Eu tenho que compreender e levar para o meu dia a dia que esta mensagem do Cristo, ela é transformadora, ela é respeitosa no sentido de irmão, de pessoa, de ser igual a mim. E isso faz com que o outro também me respeite. O outro também me abrace. O outro também me carregue. E precisamos lembrar, principalmente, porque no lar é onde começa tudo. Esta prática, no nosso dia a dia, ela é muito importante na nossa casa. Às vezes a gente acorda com aquele mau hálito desgraçado. Não é? Ou todo mundo acorda cheirosinho? Duvido. Porque eu sou o que eu como. Eu sou o que eu vivo. Eu sou o que eu tenho na minha matéria. Porque eu estou na matéria. Mas esta matéria é uma manifestação do quê? Do meu espírito. Então eu sou o que eu tenho na minha ânima. Na minha essência. E é essa essência que a gente tem que mudar. Então, quando eu olho, eu acordo, eu olho, quem está comigo, quem encarou a dura caminhada comigo, tem que ser respeitado. Tem que ser amado. Tem que ser auxiliado. Quando eu olho para aquela turminha que resolveu chegar debaixo de mim, que responsabilidade. Eu pedi para tê-los. Portanto, eu tenho que orientá-los, colocar no caminho. São os primeiros. São os famosos próximos. Não são gentios ainda. E aí a gente conclui o seguinte: que a mensagem do Cristo é um convite a um só coração.
que é importante para o espírito superar as diferenças. Construir um mundo igual. Vai ser hoje? Não. Mas nós precisamos começar hoje. E nós temos uma responsabilidade de ser discípulo do Cristo. O que eu vou fazer com ela é problema meu. Mas aí cada um tem a sua responsabilidade. E vai ser ou ter as consequências do que você fizer com essa responsabilidade que está nas suas mãos. E nós terminamos por aí. Espero que a gente tenha passado aqui uma mensagem clara, tenha trazido reflexão, que é o mais importante, e que todos possam pegar um pouquinho e auxiliar aí em algum momento da sua jornada. Muita paz. Então, fechemos os nossos olhos por um instante e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso mestre, irmão Jesus, pela oportunidade da reflexão desta única frase: não vades aos gentios. Vamos pedir ao nosso mestre, nosso Pai, que permita-nos oportunidade todos os dias de sermos o bom samaritano. Começando pelo nosso lar, passando pelo nosso bairro, pelo nosso caminho até o trabalho, pelo nosso trabalho, estendendo a todos que porventura precisem de nós nesse trajeto, assim como podemos ir até os hospitais, até os presídios. Se eu não puder estar fisicamente lá, que eu possa fazer uma oração, que eu dedique um momento de oração por esses irmãos que estão aí em vários estágios dessa caminhada. Permita, Senhor, que a paz possa habitar o nosso coração e que esse coração possa ser ampliado de carinho, de amor, para abarcar todos os que estão comigo. Todos que caminham comigo. Todos que entraram na minha vida por alguma razão e eu sei bem que eu tenho um compromisso com eles. Então, Pai, permita-nos retornar aos nossos lares, levando luz, respeito e entendimento, para que esses próximos sejam acolhidos. E quando estivermos preparados, esperamos que não sejam distantes, possamos ir até os nossos gentios e fazê-los caminhar firmes e fortes em prol do amor universal. Abençoe essa casa, proteja essa casa, que ela possa se ampliar e continuar acolhendo todos aqueles de vários credos que aqui chegam. Que distribua amor e acolhimento, sempre. Muita luz, muita paz, que assim seja.